Sabe uma coisa que me deixou assim, com uma pulguinha atrás da orelha que eu quero perguntar pra você? Você falou que adolescente pode usar DIU? É isso mesmo? Boa, essa pergunta também não quer calar, né? Adolescente pode usar DIU no passado, quando a medicina ela era baseada em experiência, né? Que era aquela coisa, né? Vinha uma pessoa já com mais experiência, mais velha, né? E ela dizia assim, não, só pode usar DIU quem já tem uma idade mais madura e já teve filhos. E eu lembro muito de ter escutado falar nisso. Nossa, escutei demais também. E aí entrou, né, felizmente entrou a medicina baseada em evidência, né, que são números, né, são provas que nos dizem, né, aquilo que questionaram muito aquilo que antes a gente considerava como uma verdade absoluta, né. Sim. Me lembrei até daquele livro O Físico, sabe, do Noah Gordon, que eu achei excelente, assim, ele realmente mostra essa transição aí desde os tempos iniciais aí da medicina. Então, o que acontece? Quando entrou a medicina baseada em evidência, eles mostraram que isso era mito, né? Que uma adolescente não poderia usar DIU, ou que uma nuligesta, que nunca engravidou, não poderia usar DIU. Ela pode sim, né? Não tem nenhum tipo de contraindicação pelo fato de ser adolescente e também pelo fato de ser nuligesta. Então, sim, se ela desejar, ela pode sim usar DIU. E aquela história de que o útero de uma nuligesta é muito pequeno e não cabe o DIU e que vai dar errado? Pois então, isso também era na época da medicina baseada em experiência. Isso aí caiu por terra, né? Eu sempre digo que bom que hoje a gente teve essa evolução, essa desconstrução aí de tanta coisa que, não, claro, não desmerecendo, né? Na época era o que se tinha, era a medicina baseada em experiência e acho que a experiência, ela ajuda em muita coisa, Com certeza. né? Mas tem algumas coisas que foram desconstruídas e hoje a gente já tem aí dados bem robustos para dizer que não existe essa história de que o útero é pequeno, de que tem mais chance de rejeitar o DIU, não. A gente ela tem pode até usar. uns mini DIUs, né? Uns DIUs menores para as nuligestas. Exato. E agora, para poder, assim, entrar na polêmica mor. Paciente que nunca teve penetração vaginal e que tem um ímen íntegro, ela pode optar por usar um DIU? Sabe que isso também é pergunta bem do dia a dia de consultório e também tem chovido casos assim, né, no consultório. E eu vejo colegas, às vezes colegas até mais experientes assim, que têm essa dúvida, que trazem pra gente, pra comunidade ginecológica, né, justamente pra gente discutir isso. E acho que esse é o espaço para a gente poder discutir isso, né? Assim, eu sempre digo que o bacana é a gente conversar não só com quem está na formação de medicina, como também com quem está no internato, quem está na residência, quem já terminou a residência há muito tempo, já está na vida aí há muitos anos, para a gente realmente poder bater esse papo aí em relação a paciente que chega, que nunca teve relação sexual, né? Então, ela tem um ímen, né? Que a gente já falou sobre o ímen. Essa paciente pode colocar DIU? A resposta, é se a paciente ela entende que a inserção do DIU vai romper o ímen, a gente tem que primeiro entender todo o contexto, o que significa para ela essa história de virgindade, né? Entre aspas, né? A questão... Esse conceito individual. Esse conceito que é muito individual. A gente tem que entender, né? Conversar com ela e entender o que para ela significa isso. Para ela é uma coisa que é significativa, ela, né, acha que esse ímen deveria ser rompido por uma relação sexual, ok, aí a gente vai dizer que, infelizmente, o procedimento de inserção de DIU, ele vai acabar rompendo o ímen, né? E então, se para ela esse conceito é importante, por todas as questões, eu sempre digo, nós seres humanos, a gente tem as nossas questões sociais, religiosas, culturais, né? Então, assim, se para ela isso é uma coisa que é importante, a gente vai dizer que a inserção vai acabar rompendo. E ela tem que decidir se isso realmente para ela vai fazer sentido ou não. Agora, se ela te disser, não, para mim realmente é uma coisa que não faz sentido, eu entendo que é uma questão já muito antiga, cultural, e para mim tanto faz, né? Eu posso ir ali no banheiro, eu tive uma paciente que me disse isso, não, eu posso ir ali no banheiro agora e romper com o dedo o meu ímen. Então, assim, eu disse, gostei dela, né? Então é isso, se ela
para ela é uma coisa que realmente não faz sentido, sim, ela pode usar DIU, a gente pode inserir o DIU, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, né? Ou de alta dose ou de baixa dose. Sabe o que eu acho que é uma coisa legal da gente falar? É que a gente tá falando de coisas que são possíveis, né? Mas com certeza existem alguns ginecologistas e obstetras que não se sentiriam à vontade nessa situação. Eles podem simplesmente falar que eles não se sentem à vontade e procurar um outro profissional que não se incomodaria com essa ideia do rompimento do ímen. E eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, talvez, de como se proteger caso depois venha uma reclamação, né? E acho que uma das grandes sugestões e uma das coisas que a gente mais discute hoje em dia é sobre o termo de consentimento livre esclarecido, né? Para a colocação de um dispositivo intrauterino, que inclusive a gente consegue encontrar na internet, nas sociedades aqui do Brasil, eles têm para a gente poder baixar. Talvez uma paciente virgem, uma sugestão... Virgem, uma paciente que contém ímen, ó, até eu estou falando, usando o conceito. Olha como a gente tem que desconstruir isso mesmo, né, Jader? Mas a gente pode talvez anexar no nosso termo de consentimento livre esclarecido, paciente está ciente que a colocação do dispositivo intrauterino acaba gerando rompimento do ímen, etc. Está ciente, ela entende, a gente pode orientar, fazer com que ela leia e assine. Isso seria uma maneira também da proteção do profissional que ficar naquela dúvida, naquele medo, por mais que ele acredite que a virgindade seja um conceito muito maior do que o rompimento do ímen, né? Então, eu acho que é uma grande sugestão, uma grande coisa que a gente deveria colocar aqui. O termo de consentimento, ele é obrigatório, né? Em qualquer tipo de procedimento médico, é obrigatório a gente fazer o termo de consentimento. É a forma que a gente tem, né, de documentar que a paciente está consentindo. Então, isso deve constar ali no consentimento, que vai acabar rompendo o ímen e a paciente vai acabar consentindo em relação a isso. Isso vale para o DIU, isso vale para o implante subdérmico, né? Então, tudo isso realmente envolve consentimento informado. Maravilha. Jader, sabe uma coisa que eu acho legal a gente deixar claro aqui no nosso bate-papo? O que são LARCs e quais são os LARCs que a gente tem disponíveis aqui no mercado nacional? Muito bom. Na verdade, os LARCs, né, essa sigla, ela vem do inglês, né, que é Long Acting Reversible Contraception, que são os métodos, então, de longa duração e que são reversíveis. O que a gente tem, então, como LARC são DIU de cobre, o DIU hormonal, que aí entra, então, o DIU de levonorgestrel com uma dose mais alta e mais baixa, e o implante subdérmico. O implante subdérmico, ele é um implante que é colocado na face interna do braço não dominante, e ele tem só progesterona. O nome da progesterona é etonogestrel, né? E essa progesterona, ela fica sendo liberada na circulação e dura 3 anos. Ele é um método que tem uma eficácia altíssima de todos os métodos anticoncepcionais, é aquele que tem a maior das eficácias, né? E se a gente pegar também os DIUs, né? Tanto o DIU hormonal quanto o DIU não hormonal, eles têm altas eficácias. A gente vê muito nas redes sociais, assim, né, aquela história de que, mas teve lá a fulana que engravidou com DIU. Tem até aquela imagem clássica, né, do bebezinho com o DIU na mão. Senhora. Tipo assim, ela engravidou, olha aí como o DIU não funciona. Óbvio, lógico, ululante que todos os métodos vão ter uma taxa de falhas, mas essa taxa é muito baixa, é aquilo que sai muito fora da curva, né? Só que esses casos vão para a mídia, vão para as redes sociais. Sabe, Jader, eu vou falar uma outra coisa que eu costumo falar para as minhas pacientes quando elas vêm com essa ideia. DIU, mas a minha vizinha engravidou usando DIU e não sei o quê. Eu falo assim, bom, se o bebê que nascesse da mãe que tomava pílula anticoncepcional e engravidou com a pílula, nascesse com a cartelinha da pílula na mão, a gente teria mais ou menos 5% de bebês para mais, né? Alguns estudos falam que a taxa de erro da pílula via oral é até mais do que 5%, para 0,2 a 0,02 do implante e do DIU. Então, dê uma olhada proporcionalmente como seria a galera no Google lá com a cartelinha da pílula, um monte de pílula, um DIU. Um monte de pílula, um DIU. Então, é muito engraçado como culturalmente a pílula parece ser super eficaz, mas ela depende da pessoa e depende do organismo da pessoa. Se vai absorver direito, se a ação vai estar correta, se o metabolismo hepático foi correto ou não, né, Jader? E as pessoas falam, meu Deus, nasceu com o DIU na mão. Gente, a diferença de eficácia é absurda. Eu sou uma fã
dos LARCs. Vou falar pra vocês. Jader, sabe uma coisa que eu acho importante da gente comentar? Que muitas vezes as pacientes que vão procurar as informações na internet, elas perguntam pra gente assim, doutor, eu quero colocar aquele chip contraceptivo. Só que elas não entendem porque existem aqueles outros implantes com outros hormônios que hoje em dia algumas pessoas fazem, mas que ainda não tem aí uma clareza nem liberação para uso pelo Ministério da Saúde. E aí a paciente acha que aquele chip é o chip contraceptivo. Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o implante de etonogestrel, né? Porque esse sim a gente tem estudos e evidência científica da sua eficácia e para que ele serve, que é para contracepção, né? É esse que você falou que é o que tem as maiores taxas de eficácia contraceptiva e é muito utilizado fora do Brasil para adolescentes, né? Eu já li alguns trabalhos na Europa, alguns países oferecem aí esse implante de etonogestrel porque a taxa de erro é super baixinha, mas aqui no Brasil eu percebo que as pacientes confundem com esses chips da beleza, essas coisas que não tem nada a ver. E aí, como é que você orienta isso lá no teu consultório? Isso é uma dúvida, é uma confusão, na verdade, né? Que as pacientes fazem muito em função de que a gente sabe que existe essa questão muito comercializada, né? Do chip da beleza, vamos chamar assim, entre aspas, né? Sim. Ele é, na verdade, um chip que tem androgênios, né? Tem esteroides, na verdade, que acabam aumentando androgênios também, né? Tem vários tipos. Mas, assim, o implante que a gente tá falando, o chip que a gente tá falando, não tem nada a ver com esses, né? Ele é um implante com progesterona, com o etonogestrel, que é uma progesterona, que tem por finalidade contracepção. Ponto final, isso aí, eu né? acho que tem que ficar bem claro isso, né? É diferente desses outros que têm outras finalidades, que seria, enfim, beleza, musculatura, sexualidade. Isso realmente a gente ainda não tem uma liberação oficial, apesar da gente saber que existe uma comercialização em massa, sim. Sem dúvida. Aqui a gente tem que realmente trazer a informação científica, né? E cientificamente, realmente, a gente ainda não tem nenhuma... Inclusive, a própria Febrasgo, né? Que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, se posicionou recentemente, né? Eu vi. Trazendo que realmente a gente ainda não tem níveis seguros e nem efeitos a longo prazo, né? Do uso de implantes de androgênios, né? De hormônios masculinos no sexo feminino. Então, realmente, o que a gente está falando aqui é o implante anticoncepcional. De etonogestrel, que é o que a gente tem aqui liberado no mercado. A gente tem que deixar isso bem claro, porque começa a ouvir, né, implante, chip, aí vem na cabeça uma grande confusão. Acho que ficou bem claro agora para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no podcast.